Rapaz, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida. Começa mais uma live em nome de Jesus, e essa live vai ser da família. A gente vai começar com louvor, com adoração. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Você que vai assistir agora, compartilha, e você que vai assistir mais tarde, compartilha também, em nome de Jesus. Vamos louvar, Evelyn, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus. Vamos bendizer o nome de Jesus, povo de Deus. Boa noite, a paz. Dá boa noite, Evelyn. Boa noite. Vamos adorar a Deus, povo de Deus. Boa noite, a paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos de canção, vamos de louvor, de adoração, povo de Deus. Eu não preciso transformar pedra em pão para provar, e no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar não vou me cansar, só para perguntar o teu poder. Eu não preciso ver fenômeno para crer em ti. Eu toco nossa comunhão, mesmo pra ser de constar. Alas que riquezas, como o deserto isso vai passar. Por isso resisto, e como a minha força se esgotar, o teu anjo vai me agilizar. Te adorar aqui estou, senta-me, não vou perder a guerra, e louvarei tentações, é mais que estratégia. Mas hoje sei que esse deserto vai. O Senhor está cuidando de mim. Eu não Preciso transformar pedras em pães para provar, e no deserto estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar teu poder. Eu não preciso ver fenômeno pra
Graças a Deus. Diga, Evelyn, muito obrigado, povo de Deus, por ouvir a gente, assistir essa live poderosa, em nome de Jesus. Gente, daqui a pouco nós teremos a missionária Elissa. A missionária essa vai estar louvando um louvor aqui com a gente, amém, gente? Um louvor muito lindo. Hoje teremos ainda uma palavra ao teu coração, uma palavra de vida para transformar a sua vida, em nome de Jesus. Olha quantas pessoas já estão assistindo. Sejam bem-vindos, gente, a essa programação. Toda quarta-feira às 7h30 da noite, também às sexta-feira às 7h30 da noite, estamos aqui na live adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A missionária essa vai vir louvar, gente. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus, não é verdade? Que bom é o louvor, né, gente? Graças a Deus, o louvor é muito importante. E eu não sei louvar, louvado seja Deus, né? Mas Deus me presenteou com essas bênçãos aqui, essas princesas, em nome de Jesus. Dá boa noite, missionária. Oi, povo de Deus, boa noite, Deus abençoe a todos. É isso mesmo, em nome de Jesus. Vou colocar o playback para ela louvar. Deixa eu pegar a bebezinha que ela vai querer mexer em alguma coisa. Criança, ela... não é assim, ela quer mexer, né? Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus, gente. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus Cristo. E a missionária vai louvar a Deus agora. Convido o povo aí de Deus, compartilha, gente, compartilha. Daqui a pouco teremos a palavra. Fica até o final da programação, gente. Eu tenho certeza que vai fazer algo extraordinário na sua vida. Eita. Amém, povo de Deus, vamos louvar ao Senhor Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glória a Deus, povo de Deus.
É isso aí, povo de Deus, lindo louvor, linda canção. E agora nós vamos de palavra de Deus, gente. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos a todos esses que estão assistindo agora e vão assistir mais tarde. Se você puder compartilhar, desde já eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. A palavra de Deus hoje está escrito no livro de João, gente, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20, a palavra vai falar sobre os discípulos após a morte de Jesus, gente. Aqui no livro de João, capítulo 20, diz a ressurreição de Jesus. Olha que interessante, gente, a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero que você preste muita atenção, continue até o final dessa programação, que o melhor ficou para o final, gente. O melhor de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus diz aqui no livro de João, a ressurreição de Jesus. Gente, não é bom você parar mediante a nenhuma situação pela fé. Não é bom. A fé é um caminho que você tem que seguir em frente, independente das circunstâncias. A Bíblia diz aqui, livro de João, capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Escuta isso, gente, a Bíblia fala o primeiro dia da semana. Começava um ciclo do ministério de Jesus, muito poderoso, gente. E até hoje a igreja não entende ainda o seu posicionamento espiritual. Primeiro dia significa o início de uma nova jornada, ou um renovo de uma jornada que necessitava de renovo. E a Bíblia diz, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ela não encontrou a pedra no lugar, gente. Ela não encontrou a sepultura fechada. Escuta isso, gente. Toda vez que a gente anda pela mermice da vida, nós sempre vamos esperar as mesmas coisas. Sabe por que as pessoas esperam as mesmas coisas? Simplesmente porque o pensamento dela está neste mundo. Ela não conseguiu superar essa dimensão física, natural. E a Bíblia diz, ó, então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava. Olha que interessante, igreja. Pedro era o líder da igreja, era um homem de decisão. Pedro, ele tinha muita decisão. E João era o discípulo que Jesus mais amava. Preste bem atenção ao comportamento dos discípulos e de Maria Madalena, porque isso vai falar muito para nós hoje. A Bíblia diz, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Você já prestou atenção, gente, que há pessoas dentro da igreja
que a sua vida está resumido a homens. O progredimento da sua vida espiritual não acontece simplesmente porque ele espera as coisas dos homens. Habita em dimensão natural. Maria, relatando o que ela viu, ela diz: olha, eu vi o sepulcro com a pedra removida e tiraram o mestre, eu não sei onde puseram. Ela estava atribuindo aquilo que ela viu a homens e não a Jesus. Existe muita coisa dentro da obra sendo atribuída a homens e não a Deus. Certamente é porque as pessoas não têm enxergado Jesus como centro da sua vida, como alvo e foco e direção da sua fé. Não olhe para a sua causa e diga: olha, eu não consegui por causa que não tem homem de Deus para me casar. Olha, eu não consegui porque é os políticos que mandam, é a corrupção. Gente, isso são crentes, infelizmente, que está atribuindo a sua vida a este mundo, porque o centro da vida dele está neste mundo. Eu quero que você atente para Jesus, porque aonde você olhar, o que você pensar, isso vai refletir na sua vida. A Bíblia diz: saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Lembrando que João foi um dos discípulos mais novos a ser escolhido, e era um discípulo diferente dos outros. Por quê, pastor? Ele colocava a cabeça no ombro de Jesus. Pastor, mas o reino de Deus não é igualdade? Quer dizer que Jesus fazia acepção de discípulos? Não, o reino é igualdade, só que as ações são recíprocas. Se eu amo a Jesus, ele também me ama. Se eu coloco ele em primeiro lugar, ele também coloca eu em primeiro lugar, porque eu agi e declarei o que eu acredito, que eu confio nele. Se você não fizer assim de tal maneira, os céus se tornarão ausentes da sua vida. João era o que mais amava a Jesus, e Jesus era o que mais amava a João. A Bíblia diz: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, por certo, por ser mais novo, né? E chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Preste atenção ao comportamento de João. Ele não entra para dentro do sepulcro. Ele ficou olhando, ele baixou o rosto e viu os lençóis num lugar à parte. Ele viu ali algo dentro daquele lugar. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. João ficou do lado de fora. E aí, pastor, o que é que Pedro fez quando ele entrou dentro do sepulcro? Ele viu o sepulcro escuro, frio e vazio. Foi o que ele viu. A Bíblia diz: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. O que aconteceu dentro daquele sepulcro, pastor? Quando Jesus ressuscita, ele deixa o vestígio da sua ressurreição. Ele pega os lençóis que estavam na cabeça dele e colocou no lugar à parte, mostrando que algo se moveu ali dentro. Tem pessoas que para crer precisa de vestígios de fé, precisa de sinais, precisa de um mover do Espírito Santo. A Bíblia diz: então entrou também o outro discípulo. João entrou depois de que Pedro, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pastor, João viu o que, pastor? João viu um sepulcro vazio, escuro, frio, mas ele creu. Mas pastor, como crer? Como confiar em Deus, pastor, se eu não vejo? Talvez você está na visão de Pedro. Pedro viu e ficou procurando vestígio, olhou para um lado, olhou para outro, e nada o encontrou. Sabia que existe muita pessoa assim, gente?
simplesmente não consegue ver, porque a sua vista rege pensamentos que lhe prende a este mundo. Todavia que você está sujeito a pensamentos naturais, você não consegue tomar posse da glória de Deus. João também viu e creu. Mas pastor, o que é que João viu e creu? João viu o que Pedro viu, o que Maria viu. Mas o que é que realmente fez ele crer, pastor? Simplesmente, gente, é porque os laços de João, o amor que João sentia por Jesus, ele sentiu que Jesus se moveu dentro daquele sepulcro, que ele se moveu. Você sabe que o sepulcro, gente, expressa dentro de nós aquilo que está dentro de nós. Há muitas pessoas que, olhando para o sepulcro, não conseguem se expressar nada, simplesmente, gente, por falta de fé. Se você olhar pelos olhos naturais, você não vai enxergar nada. João enxergou pela fé e pelo sentimento de amor. João, no Novo Testamento, foi o primeiro homem que se ligou à videira. Lembra do Velho Testamento? Fogo caindo do céu, mar se abrindo, mas não havia ligação espiritual, unidade. João, gente, por o amor que ele tinha para com Jesus e Jesus para com ele, fez ele subir daquele sepulcro. Subir, imagine, eu posso até conjurar, gente, como é que os discípulos se encontravam com a morte de Jesus. Se encontravam frustrados, com medo, se encontrava, sabe como, gente? Aprisionado, sem saber para onde ir, sem uma direção de vida. Mas o amor fez João subir espiritualmente. O que é subir espiritualmente, pastor? Simplesmente, gente, é vencer aquilo que apresenta ser a nossa maior fraqueza. A fraqueza dos discípulos com a morte de Jesus era medo, era frustração, era desistência, sem saber para onde ir. Então eles estavam muito confusos. Você sabe que na vida nós vamos enfrentar sepulcro, porque o sepulcro realmente expressa o que existe dentro da gente. O que as lutas fazem em nós? Ela expressa se a gente temos fé ou não temos na vida. Por isso que eu amo passar por luta, igreja, por provação. Eu amo por quê, pastor? Simplesmente porque aí vai mostrar se eu tenho expressão de Deus ou se eu estou submisso a esse mundo, porque as coisas desse mundo querem me aprisionar a essa dimensão. Sabe o que os pensamentos faz? Rege nós a viver a mesma coisa todos os dias, a mesma dimensão, passando dias e a gente sendo aprisionado a este mundo. Lembra que eu preguei sobre a tempestade? O que é que aconteceu naquela tempestade de verdade, pastor? Imagine Jesus espiritualizou os discípulos, e os discípulos agora eram um seguidor de Jesus. Só que Jesus entra no barco e vai para o mar, e sobreveio uma grande tempestade. Preste bem atenção, a Bíblia fala que eles saíram da dimensão espiritual, saiu daquilo que Jesus ensinou a eles, e o que é que eles fazem? Eles materializam sua fé, a tal ponto que ele diz: mestre, perecemos, salva-nos. E o que é que Jesus, quando acorda, diz? Porque vós sois tímidos. O que é ser tímido? É se ocultar a fé, é deixar de ser para pôr um problema acima de quem você é. Tem muitas pessoas escondidas, tímidas. A tempestade ocultou a sua fé, lhe diminuiu, porque a Bíblia diz, Jesus diz: homens de pequena fé. O que é ter uma pequena fé, gente? É você aumentar algo porque você está em mundo natural. Se você está em mundo natural, você sabe que a tempestade é maior do que você. Então você está em dimensão natural. Jesus diz: homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Porque vós não se expressaram aquilo que eu ensinei para vocês, porque vós não projetaram o Espírito. Aonde é que estavam os pensamentos dos discípulos? Eles estavam debaixo d'água. As palavras deles confessam que estava dentro dele: mestre, perecemos, salva-nos.
eles estavam certos que o barco ia naufragar. E tem muita gente assim que não consegue superar suas tempestades, não consegue superar os seus sepulcros. Olha para dentro de você agora, meu irmão, porque esses olhos, tudo que você vê vai gerar pensamento em sua vida, que vai lhe dominar e lhe prender a esta dimensão. Mas se você sentir, porque você busca Jesus, porque você quer Ele na sua vida, se você sentir Ele dentro de você, você vai superar o seu maior sepulcro. Imagine João se acendendo dentro da maior escuridão de um homem. O maior medo deles era perder Jesus, gente. O maior medo deles era estar só. E ali João sabia que ele não estava mais só. O primeiro homem a se ligar à videira se chama João, porque ele amava Jesus. O amor supera o medo, supera os sentimentos de fraqueza. Aprenda isso, gente, que o amor supera todas as coisas. João estava mostrando para mim e para você o que tinha de ser feito. Creia, gente, além do sepulcro. Se acenda. Não permita que os teus pensamentos venham tomar conta da sua vida, prendendo a sofrimento, a dores e amarguras. Não, gente. Isso aqui, gente, pode andar nas 3 dimensões. O espírito do homem pode, uma hora estar bem, outra hora estar mal. Isso é a lei da vida e da morte. Porque o espírito pode subir ou pode descer. João escolheu se acender na sepultura. A Bíblia diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então João, ele não creu mediante a palavra, porque não tinha caído a ficha ainda a que Jesus tinha pregado. João acreditou mediante ao sentimento que ele tinha para com Jesus. O amor dele foi ponte entre ele e o céu, dentro de uma sepultura. Que fé é essa, gente? Uma fé que supera a maior fraqueza? Quem é você quando você olha para a sepultura? Você é uma pessoa que diz que não tem jeito, não tem saída, não há solução? Lembra o que Deus perguntou para Ezequiel? Primeiro Deus levantou Ezequiel pela mão do Senhor. Por que levantou? Porque veio a mão do Senhor? Simplesmente porque Ezequiel estava prostrado. E lhe guiou em espírito ao vale. O que era o vale de ossos secos? Era o destino de pensamentos humanos. Era a dimensão natural de Israel. O que é que Israel pensava? Deus falou o que é que Israel pensava. Eis que dizem: pereceu a nossa esperança, os nossos ossos se secaram, já estamos de todo exterminados. Então aquilo estava no coração de Israel. E o que é que Deus pergunta para Ezequiel? Ezequiel, porventura pode reviver estes ossos? Ossos esses que era destino de condenação humana de Israel. Estavam cativos na Babilônia, e ali era a condenação que Israel mesmo estava cavando. Estava cavando a vale de sepultura, de ossos secos. Sabia que tem muita gente que os pensamentos dela está levando ela para a morte, para o vale, porque ela duvida, ela receia as coisas acontecer, ela tem medo. E o que é que Deus fez? Ezequiel, porventura, filho do homem, pode reviver esses ossos? O que é que Deus chamou filho do homem? Deus chamou filho do Espírito, porque o filho do Espírito estava se desligando do Espírito, estava abandonando a fé, de tanto evangelizar, e Israel não dá ouvido, dele passar para as províncias e ver escravos israelitas jogados nos vales. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, mesmo que Israel me desobedeça e pereça na Babilônia, Ezequiel, olha o meu poder em espírito para fazer ele levantar do vale de ossos secos. Não precisa disso, Ezequiel, não precisa disso, mas simplesmente hoje eu quero te acender. E o que é que Ezequiel responde para Deus? Senhor Deus, tu o sabes. Oxe, se nós que somos o vaso de Deus, que devemos dar forma a Deus na terra, nós estamos atribuindo aquilo que é nossa responsabilidade para Deus. Como é que pode, meu? Simplesmente Ezequiel estava deixando de crer.
E o que é que Deus enviou? E Deus enviou estímulo. Ezequiel, profetiza segundo a minha palavra. O que é a palavra de Deus? Estímulo, força espiritual para a gente continuar. Quantas pessoas chegaram na igreja caído, prostrado, e a palavra levantou? Meu Deus, eu digo isso por mim. E hoje, pastor, o meu destino era o vale de ossos secos, era a morte, era a sepultura. Hoje nem a sepultura pode vencer aquele que crê. Decida se acender neste mundo, meu. Decida viver pela glória. Não caia os seus pensamentos em descrença diante do vale de sepultura. Cuidado com a vista natural, porque isso te desvia do caminho da plenitude do Senhor. É hora de confiar. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que você acenda a sua lamparina, o seu candeeiro. Eu quero interceder pela sua vida espiritual, para que essa dimensão aqui corrupta não venha tirar você do caminho. Imagine Maria e Pedro voltando para casa, revoltado, pensando que foi o sacerdote que tirou o corpo de Jesus. Quando a gente não estamos em sintonia espiritual, em conexão, simplesmente falamos o que não sabemos. Começamos a tentar da forma do nosso pensamento. Mas João voltou do vale da sepultura, ali da sepultura de Jesus. João voltou certo que aquele que pegou os lençóis e colocou num lugar à parte não foi sacerdote, não foi os romanos. João poderia dar tanta desculpa, gente, como muitos fazem pela fé, dão desculpa. João saiu dali, gente, sabendo que Jesus era o centro da sua vida, e nem a morte o venceu, o ressurreto. Eu quero que você creia no ressurreto, gente. Eu quero que você se levante da sepultura. Olha para o teu coração agora, veja se está frio, se está vazio, se está desanimado, porque tudo isso, gente, são ações espirituais contrárias, de descrença. Eu quero orar por você, para você se levantar. A morte de Jesus veio para levantamento da igreja. Como é que pode a igreja estar regida, dominada por pensamentos humanos? Olha, é o pastor que adulterou, eu saí da obra por isso. Olha, é o bispo que leva o dinheiro da igreja. Olha isso, eu escuto isso todos os dias. Mas eu sei que meu Redentor vive, que meu Cristo comigo está. Eu tenho certeza daquele a quem eu confio, e Ele não vai falhar. Quero orar por você agora, tá bom? Senhor, eu oro por essa alma que agora, Senhor, tem dado atenção à Tua palavra, Senhor. Levanta das cinzas e do pó, levanta eles da sepultura, Senhor. Não permita que o vazio, que a escuridão deste mundo espiritual, Senhor, corrompa os seus filhos. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, porque o Senhor vive, e o Senhor com seus filhos está, em nome de Jesus. Acenda eles, Senhor. Acende o candeeiro dos teus filhos. Dá força ao cansado, meu Pai. Não permita que eles parem, que eles desistam. Que a morte venha o deter. Acende os teus filhos nessa terra, Senhor. Faz eles luz para esse mundo, meu Pai, de escuridão. Pois eu entrego todos eles em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, gente? Povo de Deus, compartilha a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, às 7:30 da noite, temos mais live, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Até sexta-feira, às 7:30 da noite, em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus. Fica na paz.